Iniciaremos o nosso estudo sobre API REST. Nós iremos, nesse curso, desenvolver as nossas APIs. Mas antes nós vamos apresentar alguns conceitos que dizem respeito à API REST. Vamos lá. Dentro dos conceitos de API REST, nós vamos entender o que é uma requisição, o que é uma resposta, como elas são constituídas e também outras coisas. E como é que funciona uma API REST? Bom, o fluxo de requisição e resposta, eles funcionam da seguinte forma. A requisição é feita por um cliente. Nós vamos considerar, então, esse cliente como o browser, programa navegador, acessando, por exemplo, uma URL via JAX, que é uma requisição realizada por dentro do JavaScript do browser. Assim que a requisição chega no back-end, no nosso servidor Node, uma resposta é retornada por meio de uma estrutura de dados, uma espécie de array. Imagine que esta requisição solicite ao servidor uma listagem de usuários do nosso banco de dados. O nosso back-end processa essa pesquisa no banco de dados e retorna para o cliente, o nosso navegador, uma estrutura de dados. O nosso cliente irá receber essa resposta e processar o resultado, por exemplo, exibindo essa listagem de usuários na tela. Ou seja, a nossa API, ela trabalha diretamente com arquiteturas full MVC, como o PHP, o Spring MVC, com o TimeLeaf, por exemplo, que retornam diretamente o HTML da view, da nossa parte visual, com os usuários já renderizados. Na nossa API, isso não acontece. A nossa API ela não retorna o HTML. Então, o que muda na API? O que muda é o retorno do nosso back-end para o front-end. Ele será de acordo com uma estrutura de dados, onde o front-end será responsável pela parte visual, a renderização dos dados na tela. O front-end vai ficar responsável por isso. Esse front-end ele pode ser o React, pode ser o React Native, a Vue, um Angular, ou qualquer uma outra linguagem, ou qualquer uma outra tecnologia front-end. No entanto, a API ela retorna apenas essa estrutura de dados, esse vetor com os dados. Aqui nós podemos ver alguns exemplos de rotas, utilizando os métodos HTTP. Os mais utilizados, e é o que nós vamos utilizar no nosso curso. O método GET, começando por ele, que quando nós queremos buscar uma informação de dentro do back-end, buscando num banco de dados, por exemplo, o método POST, que serve para quando queremos criar alguma informação, o método PUT, que é utilizado quando nós desejamos alterar alguma informação, o método DELETE, claro, quando nós desejamos deletar alguma informação. Já essa parte roxa, nós chamamos de recurso ou rota que estamos acessando. Então, observem, a parte branca, ela refere-se ao endereço de onde estará hospedada a nossa API REST. Por exemplo, minhaapi.com. Poderia ser qualquer endereço. E depois da barra vem o recurso que nós estamos querendo acessar daquela API. Então, no primeiro exemplo, nós estamos executando o método GET no recurso de users, que significa que estamos querendo os usuários como retorno. Então, eu espero que meu back-end ele me retorne uma lista de usuários. Já quando eu executo o método POST no recurso users, eu estou dizendo que eu quero criar um novo usuário. Agora, observe um amarelo. Ele representa um parâmetro que nós podemos passar por meio da rota.
Portanto, quando eu chamo o método put ou delete, por exemplo, eu preciso dizer qual usuário eu quero alterar ou deletar. Por isso é necessário enviar um parâmetro na URL. E quais seriam os benefícios ao utilizarmos este modelo de API REST, quando comparamos com os modelos tradicionais do passado? Em primeiro lugar, nós conseguimos múltiplos clientes, múltiplos front-ends utilizando o mesmo back-end. Ou seja, nós podemos ter uma mesma API tanto para web quanto para mobile, quanto para fornecimento de uma API pública para outras pessoas acessarem os dados dessa API, por exemplo. E nós não precisamos modificar muita coisa no back-end, pois a forma com que trabalhamos, ela é padronizada com os serviços externos. E essa padronização nós conseguimos ao utilizarmos o JSON, JavaScript Object Notation, que é a estrutura de dados que mencionamos anteriormente. O JSON, ele é uma estrutura de um objeto dentro do JavaScript. Observem esse exemplo. As propriedades estão em azul e os valores estão em amarelo. Esta estrutura, ela é global. Todo tipo de linguagem que utiliza esse tipo de conceito API REST utiliza JSON para fazer a comunicação de dados. Funciona como uma espécie de protocolo global de comunicação entre o back-end e o front-end. Por isso, tanto o React.js, o React Native, o Vue, o Angular ou qualquer outro tipo de tecnologia consegue consumir essa estrutura de dados chamada JSON e entender o que está sendo passado para ela. Nesse exemplo, vocês podem observar que a API retornou as informações de um usuário. Veja, nós temos o retorno do nome do usuário, um e-mail, um array com as tecnologias que ele utiliza e mais um objeto ou um subobjeto com os dados da empresa dele, nome e URL. Então, nós podemos observar que essa estrutura ela é bem dinâmica. Nós podemos ter string, valores numéricos, vetores e também subobjetos. Dentro de uma requisição, nós podemos entender mais algumas coisas. Neste exemplo, nós estamos querendo buscar os usuários de uma companhia que possui ID igual a 1. Observe que na nossa rota, o recurso que estamos utilizando está dividido em duas etapas. Nós temos a URL da API, depois company, /1/users. O que significa que eu estou querendo buscar todos os usuários da companhia que possuem o ID igual a 1. O company e users nós podemos chamar de routes. O amarelinho nós podemos chamar de route params, que são os parâmetros da rota, e nós podemos facilmente identificar os route params, pois eles não possuem um nome. Ele é apenas um parâmetro embutido na rota, diferente dos query params, que são esses que ficam depois do ponto de interrogação, ao final do endereço. Esses, sim, eles possuem um nome do parâmetro. Observe que nós temos apenas um 2. Ele é page igual a 2, ou seja, nós estamos passando um parâmetro com um nome para o nosso back-end. E é claro que esses parâmetros, eles possuem funcionalidades diferentes, que nós veremos na prática, né, no decorrer do nosso curso. Neste outro exemplo, eu quero criar um usuário, ao invés de buscar os dados do usuário, dentro da companhia com ID igual a 1. O que muda nesse caso é que,
ao invés de enviar os dados do usuário que eu desejo criar por meio dos hold params ou dos query params, quando nós utilizamos o método get, eu utilizo o body da aplicação. E nós podemos chamar isso de request body, ou apenas corpo da requisição. No entanto, este corpo da requisição, ele é utilizado somente nos métodos post e put, que são os métodos HTTP de criação e de alteração. Então, toda vez que nós estivermos criando algum recurso ou editando algum recurso, as informações daquele recurso nós sempre passamos no corpo da requisição, por se tratarem de informações muito mais detalhadas. O detalhe é que o body ele não fica visível na URL do navegador, como ocorre com os query params. Imagine que você esteja fazendo a autenticação de um usuário. Você vai enviar o e-mail e a senha. E se nós utilizarmos os query params para enviar e-mail e senha, essas query params vão ficar visíveis ao usuário final, o que não faz o menor sentido. Enquanto no body, que é o corpo da requisição, para o usuário final, ele nunca vai ficar visível. Né? O usuário ele nunca vai ver isso. Agora, nas requisições post, put, delete, nós também temos um outro tipo de campo chamado header. Os headers são informações que não estão associadas diretamente ao conteúdo da requisição, como, por exemplo, locale, que não tem nada a ver com o usuário que eu desejo criar. Nós utilizamos os headers quando queremos enviar qualquer informação adicional para a requisição, como uma formatação de localidade, como foi o caso desse exemplo. Bom, após nós falarmos sobre formato das requisições, das respostas que obtemos por meio de uma API REST, nós vamos passar a falar agora sobre HTTP codes. Toda resposta que o back-end retorna ao front-end, ela traz consigo um HTTP code, que é um código de 3 dígitos numéricos que tem por finalidade indicar o status daquela resposta. Os HTTP codes nos informam se uma requisição foi bem-sucedida ou não. Por exemplo, todo HTTP code que inicia por 1, ele é apenas informativo. É muito pouco utilizado por nós na prática. Os HTTP code que iniciam com 2, eles nos indicam uma requisição de sucesso. Por exemplo, quando fazemos uma consulta e obtemos sucesso, recebemos o código 200. Quando criamos um registro com sucesso, obtemos 201 como resposta. Os HTTP code que iniciam com 3, eles nos indicam redirecionamento. É quando nós chamamos uma URL e somos redirecionados para um outro endereço. Nós recebemos como resposta o código 301 ou o código 302. Bom, os HTTP code que iniciam com 4, eles nos indicam erros do cliente. Significa, por exemplo, que enviamos algum tipo de informação errada, ou que acessamos uma rota errada, uma rota inexistente, ou que não foi autenticada, ou que está faltando alguma coisa na requisição. Os erros mais comuns são o código 400, que é o bad request, quando faltou algum parâmetro, alguma informação, e o 401, unauthorized. Você não está autorizado para fazer aquele tipo de requisição. E o mais conhecido de todos, é claro, é o código 404, not found, ou seja, a rota não foi encontrada. Agora, aqueles HTTP code que iniciam com 5 nos indicam erros de servidor. São aqueles erros que ocorrem do lado do servidor. O front-end pode ter enviado tudo certo,
mas por algum problema qualquer do lado do servidor, a resposta não pode ser retornada para o back-end. O mais comum é o código 500, Internal Server Error. Portanto, nós vamos aprender a trabalhar com esse tipo de código, né? E nós vamos também aprender a fazer uma espécie de tratamento desses tipos de erros. E, eventualmente, eles podem ocorrer nas nossas aplicações. Bom, e dessa forma nós aprendemos os principais conceitos necessários para iniciarmos a construção das nossas API REST.